Bom sábado a todos. Deus seja louvado por sua presença. É uma honra estar com você nesta manhã de sábado. E é uma alegria poder também estar acompanhado da família aqui. Sempre estamos viajando. E uma honra para a gente poder compartilhar com você nesta manhã de sábado, que é também um sábado que aqui na região do Sudeste brasileiro nós celebramos e comemoramos o sábado missionário. O que é o sábado missionário? É o primeiro sábado do mês que nós separamos um pouco para refletir na missão. A missão é de Deus, mas todos nós somos desafiados, somos chamados por Deus para nos envolver na missão de evangelizar o mundo. Então é uma honra também partilhar desse assunto, que é uma das áreas que nós cuidamos aqui na Associação Mineira Leste, e com certeza Deus falará para nós a partir da sua palavra hoje. Eu quero, antes de abrirmos a palavra de Deus nessa manhã com você, eu quero apenas reforçar aqui um convite do pastor Raissan. Ele pede para avisar a igreja que hoje às 15 horas nós nos encontraremos aqui para falar um pouquinho sobre missão, mas também falar sobre escola sabatina. Principalmente os nossos professores, toda a equipe, a direção, aqueles que querem aprender como ministrar estudos, como se envolver de alguma forma na missão, todos estão convidados às 15 horas, será uma reunião breve. Nós teremos aqui alguns momentos para instrução e para inspiração. Então, creio que será de grande importância para todos aqueles que quiserem participar. Todos estão convidados, ok? Bom, nós estamos estudando a lição maravilhosa. Hoje nós aprendemos aí sobre o conflito, sobre a importância da fé no conflito. Eu quero parabenizar aqui as estruturas da Escola Sabatina, viu, sincero, todas as unidades funcionando, todo mundo participando ativamente. É uma alegria a gente poder ver e participar dessa estrutura tão especial. E nós resumiríamos a lição desta semana em duas palavras, né? Fé na Bíblia e fé na graça. Fé na Bíblia e fé na graça. Eu preciso crer que a Bíblia é a revelação fiel de Deus. Preciso crer que a graça é o único meio de salvação. Tem muitas coisas especiais o que dizer das histórias dos reformadores, tantos homens de Deus que deram a vida pela causa, né? Bom, queridos, eu quero, pensando nesse contexto, abrir com você a palavra de Deus nessa manhã, numa carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, e o capítulo que nós vamos nos ater nesta manhã é o capítulo 9, vamos ler a partir do verso 16, capítulo 9 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16 até o verso 27. Coríntios capítulo 9, se você também está nos assistindo, nos acompanhando pela internet, você também pode abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, vamos acompanhar juntos a leitura da palavra de Deus. Coríntios capítulo 9, a partir do verso 16, diz a palavra de Deus assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos,
com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Que história, que texto fantástico do apóstolo Paulo. Paulo escreve a carta aos Coríntios por volta do ano 55 ou 56 depois de Cristo. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele estava no finalzinho do período de evangelização na cidade de Éfeso. Numa das viagens missionárias de Paulo à região de Corinto, uma cidade pervertida por seus costumes pagãos, por sua luxúria, por sua prostituição, a cidade de Corinto era considerada um dos lugares mais improváveis do evangelho prosperar. Ali em Corinto havia a prática da adoração sendo oferecida às divindades pagãs e incluía relações sexuais em praça pública e também no templo que ficava sediado no centro da cidade. 2 portos marítimos estavam na cidade de Corinto. Por esses 2 lugares, as pessoas se atracavam ali, se hospedavam em Corinto, e alguns dos turistas passavam em Corinto apenas para corintianizar. Esta era uma expressão usada para as pessoas, para os homens, que se aproveitavam dos serviços oferecidos pelas prostitutas cultuais em Corinto. A cidade de Corinto recebe o apóstolo Paulo em numa das suas viagens missionárias. Ele passou cerca de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses ali, 18 meses aproximadamente, e ele prega o evangelho em Corinto. Apesar da dureza do coração das pessoas, apesar de uma cultura religiosa tão desafiadora, o evangelho prospera e Paulo funda ali a primeira igreja cristã, a igreja aos Coríntios. Depois de 1 ano e meio, Paulo decide seguir a sua viagem missionária e vai até a cidade de Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, foi recebido com dureza, com aspereza. Num dos seus discursos no Areópago, arrastaram Paulo para fora, tentando assassiná-lo por conta dos seus discursos. Quando ele falava em praça pública, os filósofos diziam: de que fala esse tagarela? Paulo foi considerado tagarela, foi considerado símbolo de tumulto, porque ensinava coisas que não eram de acordo com a prática religiosa e a cultura religiosa ali em Éfeso. Quando Paulo começou a pregar e falar que Deus não é um Deus construído de madeira por mãos humanas ou construído por artesãos, os artesãos da cidade começaram a se movimentar para linchar Paulo, porque a sua fala, o seu discurso poderia cair em descrédito toda a sua profissão, poderia cair os lucros que davam a fabricação de imagens e estatuetas dedicadas a Diana dos Efésios. Por maior que tenha sido a resistência do evangelho em Éfeso, Paulo permaneceu ali por cerca de 3 anos. Paulo não desistiu da missão. Enquanto Paulo estava pregando ali na cidade de Éfeso, Paulo foi informado de que os cristãos da igreja de Corinto, que Paulo havia deixado estabelecida, estava vivenciando diversos problemas e dúvidas teológicas. Eles estavam vivendo uma grande divisão dentro da igreja. Alguns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Pedro. E outros diziam: eu sou de Cristo. E Paulo escreve, Paulo considerou bastante a situação. Poderia voltar, abandonando a missão lá em Éfeso, e voltar para consolidar a fé dos irmãos de uma nova igreja, uma recém-igreja estabelecida em Corinto.
Mas Paulo facilmente conseguiu identificar o que era mais importante naquele momento, o que era prioridade, e ele resolve escrever uma carta para ser enviada à cidade de Corinto, para auxiliar os irmãos e tirar as dúvidas teológicas e evitar que a igreja pudesse ruir e finalmente desaparecer ali em Corinto. Então Paulo escreve, reafirmando o seu ministério apostólico e reafirmando o seu chamado diretamente de Cristo. Havia algumas acusações. Líderes religiosos surgiram dentro da igreja de Corinto, colocando em xeque, em dúvida, o ministério do apóstolo Paulo, dizendo: Paulo não é apóstolo porque ele não esteve com Jesus, ele não andou com os discípulos na companhia de Jesus 3 anos e meio. Vocês estão sendo fiéis aos ensinamentos do apóstolo Paulo, mas esse Paulo que vocês estão devotando sinceridade, fidelidade e colocando como um líder espiritual influente entre vocês, não é a pessoa de quem vocês deveriam se orgulhar tanto. Paulo não é apóstolo. Seu discurso é fraco, sua presença é fraca, sua aparência é dispensável, embora suas cartas sejam fortes. E estas eram as acusações com que Paulo tinha que lidar. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, Paulo ocupa um tempo escrevendo, defendendo-se diante das diversas acusações que estava sofrendo ali diante da igreja aos Coríntios. No capítulo 9, logo, especialmente nos primeiros versos, Paulo diz: eu sou livre, mas eu me fiz escravo para com vocês. Eu sou apóstolo, e atribuo isso a 2 coisas específicas. Primeiro, Jesus me chamou, eu vi o Senhor. Embora não tenha andado com Ele, eu vi o Senhor. Capítulo 9, verso 1. Segunda prova de que eu sou apóstolo: vocês são o selo do meu apostolado. Eu preguei o evangelho, vocês aceitaram, vocês são o selo do meu apostolado. Toda vez que nos envolvemos com a missão de levar o evangelho a alguém, e esta pessoa aceita, e fomos usados como instrumento nas mãos de Deus para evangelizar e salvar alguém, esta pessoa se torna o selo do seu chamado, do seu apostolado, do seu envolvimento com a missão de salvar. Paulo considerava os crentes da igreja de Corinto, todos eles, o selo do seu chamado, o selo do seu ministério apostólico. E ele se defendia dizendo: eu vi a Cristo quando estava perseguindo a igreja, quando estava perseguindo os cristãos no caminho de Damasco. Eu vi Jesus, eu vi a Cristo, Ele me chamou. Não tenho dúvidas do meu chamado, não tenho dúvida de que sou apóstolo, porque vocês são o selo do meu apostolado. A partir do verso 16, Paulo fala sobre os desafios da missão de pregar. E ele começa descrevendo, entre as demais descrições que ele faz, das figuras de linguagens que usa aqui nesse texto, Paulo disse: eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Pesa sobre mim a responsabilidade. O evangelho para mim, depois que aceitei o evangelho da salvação, quando estava perseguindo a igreja, estava em outro caminho, o evangelho me direcionou para o caminho de Jesus, para os pés de Jesus. O que é o evangelho, senão uma nova direção para aqueles que se encontram perdidos? O que é o evangelho, senão a direção certa apontada para os pés de Cristo? O que é o evangelho, senão um novo rumo, uma nova chance, uma nova história? Paulo teve o privilégio de escrever uma nova história. Paulo teve o privilégio de mudar de rota, de mudar o seu caminho, de mudar suas convicções, suas crenças, suas bases. Judeu, por natureza, Paulo pregava todos os costumes judaicos, Paulo perseguia os cristãos, Paulo tinha a lei debaixo do braço, tinha ordens para aprisionar e até mesmo assassinar aqueles que fossem resistentes às suas ordens, às orientações da igreja daqueles dias. Mas quando Paulo está seguindo o seu curso, Paulo é desafiado por Jesus a se tornar um pregador do evangelho, um cristão, um líder proeminente. Eu vou fazer de você um tição tirado do fogo, eu vou tornar você um instrumento da pregação, porque você é para mim um tição tirado do fogo.
Paulo se torna agora um grande expoente da pregação do Evangelho. E o Evangelho foi pregado a todas as pessoas nos dias do apóstolo Paulo. O Evangelho foi pregado a todo mundo. Paulo sentia o peso da responsabilidade. Qual era o peso que Paulo sentia? Não era obrigação por imposição, mas mediante tudo que Paulo havia recebido, todos os créditos do Evangelho, toda a graça recebida, imputada, toda a justiça ministrada de Cristo através do Evangelho em Paulo, o tornava obrigado, responsabilizado a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Pregar de boa vontade ou por constrangimento. Paulo diz: eu faço de livre vontade ou por constrangimento, de uma forma ou outra o Evangelho está sendo pregado, e o nome de Cristo honrado e glorificado, e o reino de Deus está crescendo. É interessante esta expressão de Paulo, se prego de livre vontade ou por constrangimento. Não que Paulo se sentia obrigado a pregar, a tomar a decisão de sair para pregar. Paulo está dizendo que não era esse o seu propósito. Seu plano original era perseguir os cristãos. Seu plano original era continuar pregando os costumes judaicos e toda a rigidez das leis cerimoniais. Mas quando Paulo é convidado por Cristo a compartilhar o Evangelho e recebe a graça de Cristo sobre a sua vida, Paulo se sente responsabilizado. Ele diz: agora eu sou dispenseiro. Em outras palavras, Paulo poderia estar, esta expressão pode significar também, Paulo está dizendo: eu me considero um mordomo, eu sou um administrador agora do Evangelho, eu sou um administrador da graça, preciso compartilhar tudo o que recebi do Evangelho para com outras pessoas. Paulo disse: se eu faço por constrangimento ou por boa vontade. Existem algumas pessoas que têm a predisposição para pregar o Evangelho, sentem o desejo, a alegria, o prazer, mas o que dizer das pessoas que não se sentem vocacionados? O que dizer das pessoas que não se sentem à vontade para compartilhar o Evangelho com alguém? Talvez por falta de habilidade ou por falta de dom, se considera não tem o dom para pregar ou compartilhar o Evangelho. Paulo diz: pelas dádivas que recebi em Cristo pelo Evangelho, eu devo pregar o Evangelho ou de livre vontade ou por constrangimento. Em outro texto, Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me motiva a compartilhar aquilo que recebi. De boa vontade própria, desejo inerente, vontade que brota do coração, prazer e satisfação de compartilhar as dádivas do Evangelho e ministrar a graça a outras pessoas. Mas se não sinto a vontade inerente, se não sinto a vontade brotando do coração, preciso racionalizar, pensar e por razão de, mediante tudo o que recebi do Evangelho, devo por constrangimento compartilhar. De uma forma ou de outra, Paulo diz, o objetivo é o mesmo, o final é o mesmo. Vou chegar à conclusão de que de uma forma ou de outra devo compartilhar o Evangelho, por boa vontade ou por constrangimento, mediante tudo o que recebi, mediante todas as dádivas da graça. Ai de mim, Paulo disse, se não compartilhar o Evangelho. Talvez essa expressão fosse uma alusão à história que aconteceu com o chamado de Deus para Jonas pregar em Nínive. Talvez desta expressão, ai de mim, se não pregar o Evangelho, Paulo estivesse se referindo às consequências de não aceitar o chamado de Cristo, as implicações de me recusar ao chamado incansável do Espírito e rejeitar todos os apelos do Espírito para que eu pudesse me tornar um instrumento nas mãos de Jesus. Ai de mim, se não compartilhar o Evangelho. Ai de mim, se não compartilhar as dádivas da graça. Ai de mim, se não der a outros a mesma oportunidade, a mesma chance que tive de mudar de história, de mudar de rumo e construir e escrever uma nova página na história da vida. Apesar de sentir o peso da responsabilidade, na primeira parte do discurso de Paulo, ele diz: eu me torno escravo, eu agora estou abnegando todos os meus direitos. Paulo disse: eu tinha direito de receber um salário, estou abrindo mão disso.
eu tinha direito de ter uma profissão, estou abdicando disto para me envolver com a pregação do Evangelho. Eu tinha o direito de ter uma família, ter uma esposa, como todos os demais apóstolos, estou abrindo mão dessas coisas. Paulo está dizendo que pregar o Evangelho envolve desafios, envolve abnegação, abrir mão de todas as coisas que talvez pudesse ter, para se limitar ao missionário de Deus, disposto a ir em determinados lugares, a lidar com diferentes culturas, as mais resistentes da sua época. Paulo está dizendo que pregar o Evangelho envolve abrir mão de muitas coisas, privilégios, tempo com a família, recursos que devem ser disponibilizados e colocados à disposição da pregação do Evangelho, são dos recursos pessoais. Paulo fabricava tendas e boa parte dos seus lucros eram também dedicados para a pregação do Evangelho e para o próprio sustento, para financiar suas viagens missionárias e a pregação do Evangelho. Paulo se colocava à disposição e abria mão de privilégios e confortos por uma vida materialmente mais confortável, equilibrada. Abnegação. Por isso Paulo está dizendo: eu me tornei escravo de todos, eu sou livre. Verso 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que Paulo quer dizer com esta expressão? Eu era livre, mas quando me coloco à disposição de pregar, eu me submeto à condição de servo, para com todas as pessoas a quem devo compartilhar o Evangelho. Paulo diz: eu me tornei escravo de vocês. Quando decidi pregar o Evangelho em Corinto, eu me coloquei na condição de servo. Não implica uma condição de rebaixamento, de inferioridade, mas Paulo está dizendo por vontade própria, assim como Jesus se colocou à submissão de Deus o Pai, desde a eternidade. Quando o plano da salvação foi elaborado, Jesus se coloca à condição de servo de Deus o Pai. Paulo está se colocando à disposição da igreja e se colocando na condição de servo. Quando decidiu compartilhar o Evangelho, ele está a serviço da igreja, ele está submetido às ordens da igreja, ele está submetido à vontade do Evangelho. O primeiro desafio da pregação é o desafio da abnegação, abrir mão de coisas, recursos, tempo, abrir mão de coisas que podíamos fazer para obter benefício próprio, para que isto seja colocado à disposição do serviço do Mestre. O segundo desafio é o desafio da adaptação. Recentemente uma excursão saiu daqui da Igreja Central, foi para o Amazonas pregar o Evangelho e fazer missão ali. Quantos desafios, uma cultura diferente, condição de pobreza extrema, comida diferente, clima diferente, água diferente, não dá para tomar a água. Há 2 semanas atrás estávamos num concílio na cidade chamada Lavras Novas de Minas. É um distrito da cidade de Ouro Preto. Numa altitude acima do pico do Bituruna, muito frio. Pegamos um frio de 18 graus no primeiro dia. Quando chegamos àquele vilarejo, um grupo de 11 pastores, nos hospedamos numa pequena pousada que cabia 15 pessoas. E aí começamos a logo observar que as pessoas estavam percebendo que éramos estranhos ali, diferentes. Todo mundo esperava que fosse um grupo de sacerdotes, padres que pudessem se hospedar ali. E logo em seguida, algumas pessoas nos abordaram, nos chamando de sacerdotes. E esperávamos: olha, nós esperávamos que vocês viessem para cá, todo mundo de batina. Mas vocês não usam batina? Que padres diferentes são esses? Algumas coisas nos inculcaram e começamos a logo descobrir que naquele lugar ninguém conhecia outra denominação religiosa a não ser o catolicismo. Saímos para fazer o Impacto e Esperança e muitas pessoas receberam o livro com muito carinho, com muita alegria no coração. E a cultura mineira muito impregnada, muito enraizada, é perceptível. Quando entreguei o livro para um senhor, ele disse: olha, que legal, é de graça? Nossa, que legal, mas eu quero te dar algo de graça, vai na minha casa tomar um cafezinho, uai. Comer um pãozinho de queijo, eu disse: uai, que coisa boa, que legal. Cada lugar com seu desafio, com a sua cultura,
com os seus costumes. Paulo está dizendo que um dos grandes desafios da pregação é o desafio da adaptação. Alguém certa vez diz, em terra de sapo, de cócoras, com eles. O desafio da pregação do Evangelho exige que eu e você, acostumados com uma cultura, criados, conhecendo apenas uma região, uma cultura, um jeito de viver, quando adentramos outros lugares, culturas diferentes, precisamos nos adaptar. Paulo chega em Atenas em seu discurso e viu uma estátua construída dedicada a um Deus desconhecido. A história diz que alguém soltou uma vaca e ela saiu trilhando um caminho, e quando ela parou ali, construíram um altar, construíram um templo ali dedicado a um Deus desconhecido. Muitas histórias. Paulo, quando chega a esse lugar, Paulo diz, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, esse é o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o Deus que criou todas as coisas. E Paulo usa uma figura de linguagem comum, conhecida, entra dentro da cultura para anunciar o verdadeiro Deus. Segundo desafio da pregação, portanto, é o desafio da adaptação. Em cada casa, em cada lugar, pessoas são criadas de forma diferente, creem em coisas diferentes. Portanto, mesmo que eu tenha toda a convicção da palavra de Deus e conhecimento, preciso, no primeiro momento, não desvalorizar as crenças que essa pessoa tem. Preciso não contradizer ou contrariar as pessoas com toda a cultura em que foi criada, apresentando uma nova forma de ser. Mas entender a cultura, mergulhar na cultura dela e aproveitar o conhecimento da cultura para apresentar, a partir de algo comum, aquilo que é desconhecido. Segundo desafio é o desafio da adaptação. Por isso Paulo diz, para com os fracos eu me fiz de fraco, para com os fortes eu me fiz de forte, para com aqueles que creem em toda a lei de Deus e guardam a lei de Deus e vivem debaixo do regime da lei e ainda seguem as ordenanças de todas as leis cerimoniais, e eu me fiz para com eles como vivendo debaixo da lei, para alcançá-los. E para com aqueles que vivem sem lei, eu também me fiz como alguém que vive sem lei, não que eu fosse um fora da lei, não que eu fosse um sem lei. O que Paulo está dizendo? O desafio da pregação do Evangelho exige adaptação de cultura, de costumes e crenças. Desafio da adaptação, desafio da abnegação, desafio da adaptação. Terceiro desafio, o desafio do foco. Frequentemente sou abordado por alguém que diz, pastor, eu iniciei um estudo bíblico com alguém e eu disse para ele, vamos começar um estudo sem nenhuma pretensão. Vamos começar o estudo sem nenhum compromisso. Vamos apenas conhecer a palavra de Deus. É bem verdade que isto é um fato. Precisamos ser instrumentos usados por Deus para apresentar a verdade às pessoas. Mas o que dizer se Paulo fosse à cidade de Corinto, enfrentasse uma cultura ferrenha, desafiadora, ou uma cultura como um solo árido para a pregação do Evangelho, se Paulo não tivesse o interesse de salvar as pessoas e estabelecer uma igreja ali? O que dizer se Jesus morresse na cruz do Calvário e viesse para salvar a humanidade, se viesse para morrer na cruz do Calvário e não viesse com nenhum compromisso de salvar ninguém? Será que Jesus viria sem nenhum objetivo, sem nenhuma proposta, sem nenhum propósito final, se todo o plano da redenção pudesse ser sem nenhum propósito salvífico? Faria sentido? O que dizer de apresentar a palavra de Deus para alguém sem nenhum objetivo? Paulo sai para a igreja, para a cidade de Corinto, com o propósito de salvar as pessoas. Paulo diz, eu misturei com a cultura de todos, me fiz de fraco, me fiz de forte, me fiz de sem lei para salvar, se possível, o maior número de pessoas. Se possível salvar alguns, mas usei todos os modos, usei todas as estratégias para salvar. Esse é o propósito da missão, não perder o foco. Não pregar o Evangelho sem nenhum objetivo. Paulo está dizendo, eu tenho um objetivo final, eu tenho um foco. Assim como aqueles que correm. Ele usa duas figuras conhecidíssimas na época, né?
Duas figuras conhecidíssimas. Vamos considerar alguém que está correndo nos estádios. Os jogos que aconteciam em Roma naqueles dias, Paulo usa dois mais conhecidos, o maratonista e o pugilista. Era um boxeador. E ele diz assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está dizendo: todos correm, mas um só leva o prêmio. Segunda figura: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a coroa incorruptível. Paulo diz: o propósito do evangelho é salvar as pessoas. O foco do evangelho é salvar o máximo de pessoas. Deus quer que eu e você sejamos usados como instrumentos em suas mãos para compartilhar as boas dádivas do evangelho, as dádivas da graça que recebemos através de Cristo, com o propósito de salvar as pessoas. Haviam nos estádios dois grupos de pessoas, os que corriam e os que assistiam. Paulo diz: aqueles que assistem não ganham nenhuma coroa, nenhuma recompensa, muito embora as coroas eram construídas de vegetal, eram construídas de folhas de maçã, eram construídas de folha da videira. Alguns estudiosos dizem que eles também faziam coroas para colocar na cabeça do vencedor, com uma espécie de cheiro verde, como a salsa, por exemplo. Estas coroas eram colocadas sobre a cabeça do vencedor e logo elas se secavam. Não duravam muito tempo. Paulo diz: eles se dominam, eles se disciplinam, eles treinam para correr e ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que logo murcha e seca. Nós, porém, estamos com a tocha do evangelho em mãos e precisamos correr no estádio para chegarmos ao propósito final, ganharmos a coroa imarcessível, incorruptível. Se há razões para se disciplinar, se há razões para treinar, se há razões para correr, para ganhar uma coroa de folhas, há maiores razões para correr a corrida do evangelho, e enviar a tocha do evangelho a todos os lugares, e apresentar o evangelho a todas as pessoas, porque no final há uma recompensa especial, há uma bênção prometida de Deus, dos céus, para todos aqueles que correm com a tocha do evangelho. E quando chegarmos ao final da história, receberemos em nossa cabeça não uma coroa de folhas, receberemos uma coroa da glória, da vida eterna, receberemos a coroa que não seca, que não murcha, uma coroa que nos dá direito à entrada no reino celestial. Não quer você correr a corrida do evangelho? Não quer você receber a coroa da vida eterna? Algumas coisas que damos à vida neste mundo. Quantas vezes nós nos disciplinamos porque corremos atrás de objetivos diversos aqui? Quantas vezes poupamos economias para construir a casa própria? Muitos de nós economizamos para ter um carro que sonhamos. Quantos de nós nos disciplinamos para termos a família que queremos, que sonhamos, e educar filhos para serem pessoas boas, bons cidadãos, que sejam pessoas profissionais, excelentes profissionais? Mas quantas vezes paramos para nos disciplinar, nos organizar com um único propósito de servir o evangelho, compartilhar a tocha do evangelho, e ao final recebemos a inacessível coroa de glória. A segunda figura de linguagem usada pelo apóstolo Paulo é a figura de um pugilista. Paulo está se considerando como alguém correndo na arena para chegar ao final da sua trajetória de vida cristã como pregador do evangelho. E no final ele diz: eu esmurro meu corpo, eu sou um pugilista. Meu adversário não é um outro inimigo, não é uma outra pessoa, senão eu mesmo. Interessante que as luvas dos pugilistas daquela época não eram construídas com material macio como temos hoje. Eram construídas de couro de boi. Couro de boi. Então você consegue imaginar que alguém que estava lutando numa arena, nos jogos romanos, temiam receber o golpe de alguém, porque isso poderia machucar a face. Em outras palavras, Paulo diz: eu estou boxeando debaixo dos meus olhos, eu mesmo estou deferindo golpes, não ao ar, não ao inimigo invisível, estou esmurrando o meu próprio corpo, estou reduzindo a escravidão.
porque eu sei que em meu coração não há predisposição espiritual alguma inerente. É um esforço contínuo para continuar levando a tocha do Evangelho. Esmurro o meu corpo, estou dando golpes em mim mesmo para lutar contra minha própria natureza, minhas desculpas, minhas escusas, minhas dificuldades para fazer renúncias, minhas dificuldades para lidar com adaptações, minhas dificuldades para manter-me no foco, receber a coroa da vida eterna. É possível que nesta manhã esteja falando para alguém que já foi alcançado pelo Evangelho e recebeu todas as dádivas da graça. É possível que nesta manhã esteja falando para alguém que durante muito tempo talvez tenha pensado: como vou me envolver na pregação do Evangelho? O que devo fazer? Como usar os meus dons, meus talentos? Coloque-se à disposição do Espírito Santo de Deus e deixe que o Espírito Santo de Deus use você. Talvez você não seja um grande expoente da pregação do Evangelho, à semelhança do apóstolo Paulo, mas talvez você seja um instrumento disposto a levar a tocha do Evangelho na arena desta vida, deste mundo cheio de pecados, nesse mundo de escuridão e trevas morais e espirituais. Deus quer usar todos, Deus quer contar com você. Se você foi chamado por Deus, se você foi alcançado pelo Evangelho, pesa sobre mim, sobre você, sobre nós, a responsabilidade de livre e espontânea vontade, ou por constrangimento, que Deus use você, que Deus nos use a todos, que cada um de nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, e que no final não sejamos desqualificados. Paulo diz: esmurro meu corpo, me sacrifico, estou fazendo renúncias grandiosas, para que no final não pregue eu a outros, e seja eu desqualificado, e seja eu vencido, e seja eu desclassificado na corrida final da história do Evangelho. Apenas aqueles que correm receberão a recompensa. Dois grupos de pessoas: aqueles que correm com a tocha do Evangelho e aqueles que apenas esperam, apenas assistem, enquanto o Evangelho está passando de mão em mão, enquanto o Evangelho está chegando às casas, enquanto o Evangelho está sendo pregado através de um livro compartilhado, de uma mensagem de esperança, através da rádio Novo Tempo, através da TV, através de um estudo bíblico aberto na casa, nos lares, de uma classe bíblica. Você pode ser um corredor com a tocha do Evangelho, ou poderá ser apenas um espectador, esperando ver aqueles que correm com o Evangelho serem coroados. Nesta manhã de sábado, o Senhor Jesus desafia você a entrar em campo e correr com a tocha do Evangelho, para que o Evangelho possa chegar aos lares de todos, ao coração de todos, e que no final recebamos a inacessível coroa imutável da glória de Cristo. Quantos nesta manhã gostariam de dizer: Senhor Jesus, não sei como, mas eu me coloco em tuas mãos, usa-me pelo teu Espírito, eu quero correr com a tocha do Evangelho e quero receber a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, ouvimos a Tua palavra mais uma vez a falar conosco. A pregação do Evangelho envolve desafios, mas também bênçãos, bênçãos incomparáveis. A bênção, Senhor Deus, de receber no final da nossa corrida a coroa inacessível da glória. Por favor, Pai, que as renúncias e as adaptações que precisamos fazer neste mundo, que possamos fazer pensando no nosso grande objetivo final. Por amor, por vontade própria ou por constrangimento, permita-nos sermos instrumentos usados em Tuas mãos. Dê-nos, Senhor Deus, a alegria e a satisfação de compartilharmos a tocha da verdade para uma geração perdida, que vive na escuridão do pecado, das trevas espirituais. Por favor, Pai, que a luz do Evangelho nunca se apague, que sejamos as Tuas mãos, que sejamos os Teus pés neste mundo. Derrame o Teu Espírito sobre nós, faça-nos cooperadores do Teu reino, te pedimos em nome de Jesus, amém.